a gravar, tá? Então, o que a gente vai discutir hoje é um pouco do formato da disciplina, né? Falar das avaliações, falar um pouco das expectativas de vocês do curso, né? Para a gente ter uma boa experiência ao longo do semestre, tá? De antemão, assim, eu gostaria, né, de trazer um pouco a minha visão, né, sobre o ensino remoto. Eu acho que a gente tem conseguido fazer bastante, né, com essa modalidade, mas obviamente ela não é comparável ao ensino que a gente faz presencialmente, né? Um aluno e um professor se manter no encontro presencial numa aula de 1 hora e 40 minutos é completamente diferente de uma aula de 1 hora e 40 minutos por vídeo, né? Não tem as interrupções, não tem as trocas, né, que existem presencialmente. Então, dada essa barreira, eu acho que a gente tem que adequar, né, as nossas expectativas sobre o que a gente consegue transmitir, né, trocar de conhecimento ao longo do semestre, tá? Então, antes de eu começar a entrar nas questões mais de funcionamento da disciplina, a gente precisa acordar algo em relação aos e-mails que vocês utilizam, tá? O Google Meeting, ele permite que eu cadastre o e-mail de vocês quando eu mando o convite, né? Qual é a vantagem de eu fazer isso? Que se o aluno chega e eu estou no meio de uma explicação, eu não preciso interromper a explicação para permitir a entrada do aluno em sala de aula. Além disso, evita também que pessoas que não são da disciplina entrem em sala de aula, né? Não que eu tenha nenhum problema de uma pessoa que queira ouvir a minha aula participar, mas a gente tem tido diversos relatos de invasões, né, de aulas, palestras, justamente para perturbar o ambiente. Então, eu vou ter como prática, né, cadastrar os e-mails de vocês nesse link, né, nessa sala, e aí só quem tem o endereço cadastrado é que vai poder entrar, né, porque não tem como durante a aula eu ficar verificando se aquela pessoa realmente é ou não aluno. Hoje eu permiti, né, todo mundo que entrou com um e-mail que é diferente daquele que está cadastrado no portal da URGS, eu permiti que entrasse em aula, né? Mas a partir de hoje eu vou solicitar então que vocês me encaminhem qual é o e-mail que vocês querem cadastrado aqui na sala, né, para que essa campainhazinha não fique tocando durante a aula e que daqui a pouco a gente tenha a aula invadida por alguém, né, ou algum movimento que não tem nada a ver com a nossa aula, tá bom? Eu vou então compartilhar a tela com vocês, porque eu vou mostrar, só para a gente ter uma certa organização, né, de como é que vai se desenrolar o nosso semestre, tá? Bom, então a primeira coisa é o cronograma, tá? Eu fiz um cronograma pensando em semanas, tá? Então, aquele dia que está ali é só o dia da primeira aula daquela semana, né? Não significa que é a aula daquele dia, tá? Em linhas gerais, eu tomei, né, a liberdade de tirar a semana do carnaval desse nosso cronograma, né? Dado que a gente tem aulas segundas e quartas, ter aula ali naquele período do carnaval, em função do feriado, fica truncado, né? E como a gente tem 2 semanas parecidas, né? Essa é a semana do 2 de fevereiro, então a semana do carnaval eu tirei fora, mas vocês vão ver que a gente dá conta do conteúdo mesmo assim, porque o calendário ele foi previsto com 18 semanas, justamente para dar conta daquelas disciplinas que têm as aulas
bem nos dias dos feriados, né? A disciplina que tem aula só às terças-feiras, por exemplo, vai ter 2, 3 feriados ao longo do semestre, né? Então precisa de mais semanas. Então, as 2 primeiras semanas, a gente vai falar um pouco de amostragem, né? Depois a gente já entra em intervalos de confiança, né? Está previsto no plano de ensino dessa disciplina avaliações pontuais, né? Que são avaliações intermediárias dentro de uma área, e avaliações parciais, que são as avaliações da área, né? Então, com isso, a gente praticamente tem avaliação semana sim, semana não, tá? Então, aqui já no início, essa semana não tem avaliação, mas a semana que vem já tem a primeira avaliação pontual, tá? E eu vou sempre dizer qual vai ser o conteúdo que vai estar previsto para aquela avaliação, tá? As avaliações pontuais são avaliações curtas, né? É mais para o aluno não deixar acumular a matéria, né? E só começar a se preparar para a prova na véspera da prova. Então, com isso, a gente tenta manter o aluno, né, sempre olhando o conteúdo, tá? A avaliação, ela vai abrir naquela semana e ela vai ficar aberta até abrir a próxima avaliação, né? Então, dependendo do intervalo, pode ter até 2 semanas para fazer a avaliação. As avaliações, em geral, eu vou permitir que faça 2 tentativas para cada avaliação, né? Então, tu pode fazer uma, se não foi bem, pode tentar fazer ela de novo, tá? Então, essas aqui são as 4 primeiras semanas. Aí a gente já entra em março com a primeira avaliação parcial, né? E termina intervalos de confiança, entra em testes de hipótese, já em março a gente já entra em análise de variância. No início de abril tem a segunda avaliação parcial, né? A avaliação da área 2, e aí a gente entra já no conteúdo da terceira área, né? Que é o teste de quadrado, ação e regressão linear simples, tá? Deixei 1 semana também de intervalo entre a última avaliação, né? A avaliação da área 3 e a recuperação, né? Para o aluno ter tempo de refazer, tirar dúvida, me procurar, tá? E aí a recuperação é na última semana de aula mesmo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao cronograma, podem usar o chat ou podem abrir o microfone, tá? Vinícius, você continua não vendo o compartilhamento de tela? É só o Vinícius que está tendo esse problema? Para mim tá tranquilo. Tá. Vinícius, talvez seja necessário você entrar e sair da reunião, tá? Em geral, normaliza quando faz isso. Tá? Bom, seguindo adiante, né, então os critérios de avaliação, as avaliações pontuais, né, que são aquelas avaliações intermediárias, que são avaliações mais curtas, tem peso 3 na avaliação final, né, então a gente faz a média de todas essas avaliações, e as avaliações parciais, que são as avaliações de área, tem peso 7, tá? Então, com isso, a gente tem a média final, tá? Então, aqui é aquele lembrete que eu falei para vocês, né? Que as avaliações, elas vão ficar disponíveis. Então, eu vou dizer quando é que ela fica aberta, quando é que eu vou abrir, e ela vai ficar aberta até a véspera da próxima avaliação, tá? Os conceitos, né? Que também está lá no plano de ensino, tá? E falar um pouquinho também sobre o conceito não informado, né? O ERE, ele prevê, né, que se o aluno, por alguma razão, não conseguir mais participar das atividades ao longo do semestre, ele tem a opção de, ao invés de ser reprovado, né, ele ter um outro período para tentar recuperar esse conceito, tá? Vocês têm que tomar bastante atenção com isso, porque uma vez que você fica com o conceito não informado, essa matrícula, ela fica pendente, né? Então, se
você nem consegue se matricular novamente na disciplina, né? E se ela é pré-requisito para uma próxima disciplina, você também não consegue se matricular na próxima, né? Então, tem a vantagem de ter um prazo extra para poder recuperar o conceito, mas ele tem que ser feito antes do próximo semestre, senão você só ganha o tempo, né? Mas você não consegue adiantar as suas matrículas do próximo semestre, tá? A prova, Marcela, ela é remota, tá? Mas como eu estava explicando antes, você tem um período para fazer, né? Você vai ter uma semana no mínimo, chega até ter 2 semanas. Então, em geral, estão me ouvindo? Agora sim, deu uma travada e sem som, agora tá ouvindo. Tá. Então, a prova, ela é via Moodle, né? Então, em geral, se acontece alguma coisa com a rede no meio, ela grava as respostas até ali e você pode terminar depois, tá? Em geral, as provas você tem 3 horas para fazer, mas não são 3 horas seguidas, né? Começa a fazer a prova, se tiver alguma interrupção desse tipo, eu acredito que o tempo pare de contar também, tá? Alguma outra pergunta sobre os critérios de avaliação? Não, tudo tranquilo. Até uma semana, professora? A prova? O menor período, né, de acordo com o calendário, né, por exemplo, vai ter uma avaliação que começa na semana que vem, e, em geral, eu vou liberar depois da segunda aula da semana, né, então vamos supor, na quarta-feira eu libero, e aí a outra prova vai entrar só no dia 22 de fevereiro. Então, até o dia 21, vocês podem finalizar aquela prova, ela vai estar aberta no Moodle para vocês fazerem, tá? Só com a possibilidade de 2 tentativas para realizar a prova, e o Moodle vai sempre dar retorno à melhor nota, né? Então, tirou um 8 na prova, mas quer fazer de novo para tentar o 10, e aí na segunda tentativa tirou um 7, vai ficar valendo o 8 da primeira prova, tá? Recuperação, né? A recuperação tem peso 6, então a média, a nota final depois da recuperação é a média do semestre com peso 4 e a média da recuperação com peso 6, tá? A recuperação tem o conteúdo do semestre todo e ela só fica disponível para quem ficou com média final abaixo de 6, tá? Ela não serve para recuperar conceito, para melhorar conceito. Ela é uma prova que é só para quem realmente ficou em recuperação, tá? Qualquer dúvida, qualquer momento que vocês quiserem, me interrompam, tá? A referência principal que a gente vai utilizar é esse livro, né? Estatística Aplicada à Administração e Economia, tá disponível no SAB, tá? Quem ainda não usou, sabe, recomendo fortemente, né? É um pouco chato, que tem configuração de proxy para fazer. Eles até estavam tentando uma maneira de não precisar fazer alteração no proxy, mas uma vez que a gente supere essa barreira técnica, você tem acesso a muitos livros, muitos e-books, né? Então, vale realmente a pena, tá? E por fim, o semestre passado eu usei, né? Tive um retorno bem positivo dos alunos, né? Que é usar o conteúdo do Khan Academy. Né? Eu não sei se vocês conhecem essa plataforma, eu vou mostrar ela para vocês. Ela é uma plataforma que foi desenvolvida para diversos conteúdos, né? Ela é bastante forte na área de matemática, mas tem em outras áreas também, né? Ciências humanas, engenharia, computação, português para ensino fundamental e médio, e ela tem uma parte específica de estatística e probabilidade, tá? Então, como é que eu trabalhei o semestre passado? Né?
Eu indicava quais eram os vídeos, quais os materiais que vocês tinham que ver nessa plataforma e fazia as avaliações de maneira muito semelhante com que a plataforma tem os exercícios, tá? E aí, de novo, eu vou voltar, né, naquilo que eu comentei antes, que é essa nossa adequação, né, para os tempos de pandemia. Eu vi ali na enquete que eu fiz com vocês que mais de 80% da turma trabalha, né? Então, a gente sabe das dificuldades que é conciliar isso no presencial, né? Que é o aluno sair do trabalho e cansado para a sala de aula, assistir aula. Mas no presencial, o professor tem mais oportunidade de estimular o aluno, né? De prender a atenção dele em sala de aula, né? Assistir um vídeo de estatística, né? Por mais esforçado que o professor seja, de 1h30, 2 horas, é totalmente inviável, né? Hoje nós vivemos tempos que vídeos de 3, 4 minutos já são quase insuportáveis, né? Se o conteúdo não for de muito interesse, a gente não assiste. Então, eu encontrei essa alternativa, né? Os vídeos do Khan Academy, eles são vídeos curtos, né? Bem didáticos. Então, a minha proposta, né, para a gente desenvolver a disciplina ao longo do semestre seria essa, né? Eu indico quais são os conteúdos, quais são os vídeos, quais são os exercícios que vocês têm que fazer nessa plataforma, e as avaliações seguem o mesmo formato da plataforma, tá? Eu vi ali na enquete, né, não houve consenso sobre a melhor forma da gente manter os nossos encontros, né? Ficou bem dividido. A gente tem até agora, assim, 30% querendo encontro só todas as segundas-feiras, e depois mais 35% que quer quinzenalmente, ou às segundas ou às quartas-feiras, tá? A experiência que eu tive o semestre passado, com o apoio desse material do Khan Academy, os encontros presenciais, eles se tornam menos necessários, tá? Então, o que eu gostaria de combinar com vocês hoje? Eu vou liberar a aula, né, o conteúdo da primeira semana, e aí a semana que vem, na terça-feira, esse horário, a gente marca outro encontro presencial para vocês me darem um retorno, né? Quem quiser fazer por e-mail também, a gente pode fazer, mas da gente fazer uma discussão sobre o que vocês acham dessa possibilidade, tá? Nem todo o conteúdo está no Khan Academy, né? Então, vai ter conteúdo que tem que ler capítulos daquele livro que eu referenciei, fazer exercícios do livro, mas grande parte a gente conseguiria fazer com o apoio dessa plataforma, tá? Então, eu gostaria de, nessa primeira semana, a gente fazer esse teste, né? Se vocês se adaptarem, se vocês acharem que fica bom assim, aí a gente... o que eu fiz no semestre passado foi deixar o canal aberto, né? Terças e quintas, esses horários são horários que eu vou estar disponível para vocês. Então, quem quiser tirar uma dúvida, quem quiser fazer uma pergunta, é só mandar um e-mail que eu abro a sala para a gente conversar. Se depois de olhar o material vocês acharem, não, mesmo assim queremos encontros semanais, queremos encontros quinzenais, aí a gente combina. Desculpa, é segunda e quarta. É que eu estou na cabeça do semestre passado, essa disciplina era terças e quintas, tá? Mas é segunda e quarta. Desculpa. Que bom que eu cometi um erro, porque em algum momento eu achei até que eu já estava falando sozinha, porque hoje de manhã eu tive bastante dificuldade com a rede, e aí ninguém estava se manifestando, eu já estava com medo que eu tinha travado tudo e eu estava falando para ninguém, tá? Podemos combinar assim, então? Vocês acham que fica bem? Por mim, tranquilo, prof. Vou aguardar quem mais quiser. Por mim, tudo jóia. Eu só queria fazer uma sugestão, se possível. Claro, Felipe. Quando for liberado as disciplinas para a gente ir trabalhando no Khan, se puder também ter algumas sugestões porque o Khan Academy ele é bem amplo, né?
Então, se puder ter algumas sugestões de elementos de estatística 1 também, para a gente dar uma revisada, porque eu particularmente fiz essa cadeira já há bastante tempo. Então, tenho receio de não conseguir acompanhar. Então, se puder sugerir para a gente não ficar procurando perdido o que lá de estatística 1, puder pontualmente apontar, daí acho que seria bem útil. Era isso. Perfeito. Eu vou abrir um quadro dentro da disciplina, sugerindo, né, qual o conteúdo que seria relativo à estatística geral 1 que pode facilitar para vocês. Vou fazer isso sim. Professora, e se puder indicar no livro também seria bom, não sei se cabe, porque o livro é base da disciplina, né? Se puder indicar algumas páginas também que sejam interessantes a cada semana. Tá, posso fazer essa ligação sim, Alessandra, pode deixar. Ok. Mais alguma sugestão? Vai ter nesse semestre monitoria ou será somente tu, Suzy, para nos atender nas dúvidas? Felipe, ainda não sei sobre monitoria. Não veio nada ainda do departamento, tá? Mas o semestre passado eu dei conta, tá? Assim, eu fico bem disponível para vocês, né? O que vocês mandarem por e-mail ou pelos fóruns do Moodle, ou nesses horários, né, que a gente tem de aula, vocês podem me acessar bem facilmente, tá? Essas são as vantagens e desvantagens do ensino remoto, né? Como a gente não consegue ficar o tempo todo em sala de aula, né, a gente abre esse espaço para tirar as dúvidas individuais, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Renan, não sei se tem grupo, né? Mas aí alguém pode se candidatar a gerenciar o grupo, né? E formar ele. Essa questão dos dados, né? De vocês que estão lá nos portais, né? Nem sempre a informação que está lá é do telefone que está disponível, então quem quiser se habilitar para formar um grupo, fica à vontade, e se quiser me incluir, pode me incluir. Sim, Gabriel, né? Foi o que eu falei lá no início. Quem usa um e-mail diferente do que está no portal, primeiro o ideal é arrumar lá no portal, né? Porque as disciplinas, os e-mails que eu mando via Moodle vai para aquele e-mail que está no portal, né? Se é um e-mail que você vai usar só para assistir as aulas, me manda por e-mail que eu faço a substituição, tá? Sem problema. Professora, quem já informou no formulário não precisa se preocupar. Boa, Alessandra. Não tinha pensado nisso, né? O e-mail, se o e-mail que vocês estão usando para o Meet é o mesmo do formulário, eu substituo pelo que está no formulário. Certo, então. Tá? Então não precisa. Quem já informou, quem já respondeu a enquete e colocou o e-mail que está usando aqui, então eu posso usar aquele. Tá? Gabriel, não sei se com o barulho tu conseguiu ouvir ou se você quer que eu repita. Tá. Então, tá bom. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Eu já, na sequência aqui, vou liberar o material da primeira aula, tá? E até amanhã eu faço, monto esse material relativo a geral 1 e deixo ali disponível no Moodle também, tá? Isso, Gabriele. Na segunda que vem a gente faz um encontro para discutir a questão se tá ok, né? Vocês irem acompanhando via o Khan Academy, tá? Basicamente vai ser, se ficou alguma dúvida sobre o Khan Academy também, né? Aí segunda que vem a gente faz essa avaliação desse primeiro material que eu vou disponibilizar, tá? Se a gente segue assim até o final do semestre ou se vocês preferem um outro formato, tá bom?
Professora, só para eu entender, então, as avaliações pontuais vão ser aqueles formulários do Moodle mesmo, e as parciais, que são as das áreas, vão ser aquelas provas de 3 horas. Não, tudo é formulário do Moodle. Tudo é formulário do Moodle. Todas as provas eu vou montar no Moodle. Tá? A diferença é o tamanho delas. As parciais vão ter em torno de 2, 3 questões, 4 questões no máximo para fazer. As pontuais, né, que são as intermediárias, confesso para vocês que eu vou me atrapalhar, tá? Porque esse parcial e pontual, para mim, eu não consigo distinguir o que quando é que é para usar um, quando é que é para usar o outro, tá? Mas pontual são as intermediárias, que a gente vai ter 6, e parciais são as de área, que a gente vai ter 3, tá? Então, as parciais, elas vão ser provas mais longas, com 10 questões, tá? E as pontuais são provas mais curtas, mas todas elas via Moodle, tá? Tá bom, agora eu entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Alguma expectativa que vocês têm para a disciplina, que vocês queiram compartilhar, né? Que ao longo do semestre eu possa, de repente, dar uma ênfase maior? Minha última disciplina, professora, da faculdade. Só estava esperando última, vocês. Felipe? Sim, fiz TCC antecipados. Opa! Então vamos lá. Tamo junto, eu também estou nessa, só estatística 2 do TCC. Como é que pode, gente? Compartilhar isso aqui, senão vai atrasar tudo. Deixar o melhor para o final, é isso? A cereja do bolo, né? Deixa para o fim, não era pré-requisito, mais nada. Tô aí nessa aí também. E é muito engraçado, porque quando eu entrei na URGS, eu vi um trabalho de um menino do TCC e ficou ótimo. Daí ele estava todo aflito, assim, sim, mas eu não sei se eu vou passar, porque eu estou fazendo estatística 2 junto. Daí eu disse assim, nossa, nunca vou fazer isso na minha vida, pegar estatística 2 e TCC e estou aqui, né? Então, bora lá, um semestre para todo mundo. Olha, gente, claro, depende muito da ênfase que vocês vão dar no TCC de vocês, né? Se é um estudo quantitativo ou não. Mas nós, da estatística, gostamos quando essas disciplinas ficam mais para o final do curso, né? Porque o aluno está mais maduro, consegue enxergar mais a aplicabilidade, né, da disciplina para o seu dia a dia, né? Então, fico à disposição de vocês até, né, se precisar de alguma contribuição estatística nos TCCs, podemos usar esse espaço também para dar esse apoio, tá? Sim, Renan, não precisa só ser e-mail do Gmail. Ele aceita qualquer disciplina, qualquer provedor, tá? Ai, Maria Paula, bem que eu estava desconfiada que eu já tinha visto o teu nome. Que bom que gostou, né? A ideia, né? Se todo mundo gostar do formato, a gente fazer um formato bem parecido agora em geral 2. Ô, professora, e o índice de reprovação na estatística 1 foi quantos % para a gente já fazer um cálculo? Foi baixíssimo, Gustavo. Olha, geral 1, que eu acho que era 125 alunos, eu acho que nem 10 rodaram. Realmente, legal. Assim, né? Com esse formato, né, do ensino remoto, eu estou buscando muito mais ter vocês comigo até o final do semestre, não perder ninguém ao longo do caminho, né? E mostrar a estatística muito do ponto de vista de aplicabilidade, né? Eu não tenho como dar todo o formalismo para vocês no formato remoto, né? E como é uma disciplina, né, dentro de um outro curso, que eu acho que é importante é que vocês saibam, né, para que serve a estatística, onde é que vocês podem aplicar ela no dia a dia de vocês, entender que não é simples, né, os conceitos que a gente vai ver aqui ao longo do semestre são bem básicos, né, para vocês, quando ouvirem falar numa nova, saber o que significa, quando ouvirem falar em regressão, saber
o que significa, né, nível de confiança, muito menos do que como é que se faz um teste, como é que se constrói um teste, né? Então, a minha expectativa é essa, que vocês terminem o curso com essas, sabendo o que é um intervalo de confiança e como interpretar, sabendo o que é um teste de hipótese e como interpretar, em conceitos básicos, né, que vocês vão poder estender para situações mais complexas. Tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O único que abriu a câmera é o Felipe, que eu já conheço, né? Então, isso é uma coisa estranha também, né? Porque a gente vai passar 4 meses juntos e é capaz de terminou o semestre a gente se esbarrar na rua e não se reconhecer, né? E para mim isso é muito diferente porque a minha memória fotográfica é muito boa, então anos depois eu encontro os alunos, né, na rua, assim, mesmo fora da URGS, e eu lembro que aquela pessoa foi meu aluno, né? Agora eu já tive mais de 180 alunos na pandemia que vão esbarrar em mim, por exemplo, a Maria Paula vai ter 2 semestres comigo, se a gente se cruzar na rua, eu não vou nem cumprimentar ela, porque eu não vou saber que eu fui professora dela. Tá? Luciano, não tem previsão da gente usar nenhum software, tá? Podemos adaptar, tá? Qual é o problema de usar software? É que o software que vocês teriam mais fácil acesso, né, que é o R, que é um software livre, ele exige um conhecimento prévio de como é que o software funciona, né? Então, eu perderia um bom tempo do semestre para ensinar vocês a usar o software, né? Quando é presencial, a gente até consegue fazer, mas nesse formato à distância fica mais complicado. O livro que eu estou indicando para vocês, eu estou na dúvida agora porque são 2, tá? Mas eu tenho quase certeza que é esse que eu estou indicando, que ele mostra como fazer no Excel, tá? Ele tem os passos para resolver as questões usando o Excel. Mas, de novo, eu fico à disposição, né, como se a gente não for usar os encontros presenciais de maneira regular, se tiver um grupo de alunos que queira, eu quero saber pelo menos um comando para fazer um teste T, tá? Aí eu recomendo uma leitura prévia para saber o básico do R, e aí, numa aula, a gente troca informações. Tá bom? Professora, e o SPSS? O SPSS também vocês têm acesso, né? O problema do uso do SPSS é que você tem que fazer o uso via o proxy da URGS, né? Precisa de uma conexão razoavelmente estável, senão ele vai cair e vocês não conseguem fazer. Então, por isso que eu acabo, assim, nesse formato remoto, não indicando muito, né? Mas também, se quiserem, eu posso mostrar, tá? Mas eu prefiro fazer isso com alunos que realmente já conheçam alguma coisa e tenham curiosidade, tenham interesse de saber alguma coisa específica, tá? Porque senão, assim, eu tenho que abrir a mão de muito conteúdo para conseguir fazer isso, tá? Mas a gente pode combinar aulas ao longo do semestre. Por exemplo, a gente termina um dos conteúdos, né? Vamos supor aqui, o primeiro conteúdo de intervalo de confiança. E aí eu faço uma aula só mostrando como calcular, como fazer o intervalo de confiança usando o SPSS. Podemos combinar sim, se vocês tiverem interesse, tá? Mas seria muito bom. Porque a gente até, por exemplo, esse colega, o Luciano, que comentou, a gente fez uma cadeira antes de fazer Estatística 2 que envolveu muito o SPSS. Então, por exemplo, a gente já fez uma série de coisas que a gente não conhece muito bem os conceitos por trás, sabe? Aí seria bem interessante ver isso em estatística.
Mas tá. daí então a gente pode combinar assim, ó. Assim que finaliza uma determinada assunto, né, na disciplina, aí eu faço uma aula síncrona gravada, tá? Sobre como fazer aquilo usando o SPSS ou um software que possa, por exemplo, a parte de amostragem o SPSS não tem, tá? Mas eu posso mostrar em outro software. Faço gravado e depois disponibilizo, mas isso não vai ser cobrado nas avaliações, tá? É só como um conteúdo extra mesmo, tá? Posso fazer sim, Alessandra, não tem problema. Tá? Marcela, você usou já no ERE ou no presencial? É aquilo que eu estava comentando antes, né? Para quem nunca viu software, né, você perde mais tempo, mais concentração em aprender como é que o software funciona do que em aprender estatística. Né? Então, eu tenho 2 conhecimentos diferentes concorrendo, tá? Por isso que eu estou falando que vai ser um conteúdo extra para quem já tem interesse ou já viu alguma coisa, tá? Porque senão, né, você fica tão preocupado em como é que calcula a média usando o SPSS que o conceito da média, para que a média serve, você não sabe. Né? Você sabe fazer o intervalo de confiança usando o SPSS, mas não sabe interpretar o intervalo de confiança. Tá? Então, vai ser realmente um material extra que fica à disposição para quem tiver interesse. Tá bom? Luciano, aí eu vou... Algumas coisas é tranquilo fazer no Excel, outras não tão fáceis. Nessas versões mais recentes do Excel, eu confesso que eu não fiz uma avaliação da parte estatística, porque as versões anteriores tinha muito problema, né? Da parte mesmo conceitual. Né? Então, tu fazia um teste num software de estatística que tinha um resultado diferente no Excel. Então, eu parei de usar e aí, com isso, tu acaba perdendo a tua destreza, né? Então, mas quem tiver interesse, se não for esse livro que eu já recomendei, eu vou apontar qual é o outro livro que tem quase todo o conteúdo mostrando como é que se faz via Excel, tá? O Albino comentou exatamente o que eu estava falando, né, sobre essa disputa de atenção. Mas muito bom, surgiram várias dicas, né, várias sugestões que acho que vai tornar o aprendizado ainda melhor durante o semestre. E assim, gente, tirando, né, um conteúdo que eu tenho que cumprir e o número de avaliações que eu tenho que cumprir, todo o resto a gente vai acordando ao longo do semestre, né? Então, se em algum momento vocês acharem, não, olha, não está dando certo, isso está muito superficial, ou não, né, foi além do que a gente consegue fazer, por favor, né, avisa, me manda e-mail, se quiser abre fórum, se quiser manda e-mail para mim diretamente, e a gente senta e repactua. Né? O pior que pode acontecer é chegar no fim de semestre e vocês terem a sensação que perderam tempo. Tá? Então, vamos tentar usar esse período que a gente tem junto da melhor maneira possível. Tá? Mais alguma dúvida, alguma sugestão? Era isso, então? Nos vemos segunda-feira que vem. Então, uma boa semana para todo mundo. E segunda-feira que vem a gente volta a se falar. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Isso mesmo, Lucas. Se cuidem. Acima de tudo, se cuidem.